Cristo nunca foi fácil. Maria, a mãe de Jesus, foi julgada, desacreditada, grávida antes do casamento, carregando o Filho de Deus em silêncio, suportando olhares e dúvidas. João Batista teve que se afastar de tudo, viver no deserto, vestir peles de camelo e se alimentar de gafanhotos e mel silvestre. Tudo para preparar o caminho do Senhor. De gafanhotos e mel silvestre, Paulo perdeu status, conforto, foi preso, açoitado, tudo porque escolheu seguir aquele a quem antes perseguia. Sim, o caminho é estreito, dói, custa, mas ilumina, porque o fim não é dor, é a luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1:4. Em uma vila simples da Galileia, chamada Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Não havia nada que se chamasse atenção aos olhos do mundo. Era humilde, desconhecida, noiva de um homem chamado José. Mas aos olhos de Deus, Maria era cheia de graça. E então, em uma tarde comum, o extraordinário rompeu o silêncio da rotina. O anjo Gabriel apareceu diante dela, um mensageiro do céu, vindo com uma notícia que mudaria a história da humanidade. Ela havia sido escolhida para carregar o Filho de Deus. Era uma promessa divina, mas também um desafio jamais visto. Afinal, Maria era virgem. E ela sabia que viria depois. As dúvidas, os olhares, os sussurros, talvez a rejeição de José, da família, da comunidade. Ela tinha razões para temer, tinha as perguntas sem resposta, mas mesmo com o coração apertado, escolheu confiar. Ela não exigiu explicações, apenas entregou seu sim. Um sim que carregava fé, obediência e coragem. Naquele instante, o invisível se tornava carne. O plano eterno começou a tomar forma no ventre de uma jovem que disse: faça em mim segundo a tua palavra. O Salvador estava a caminho. Tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que o teu filho a humanidade salvaria? Tu sabias que o teu bebê era a verdadeira luz e que ao beijar seu bebezinho, beijavas o próprio Deus. Sabias que o teu bebê veio cegos ver? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu viria nos redimir e que o Filho a quem tu deste a luz iluminaria a ti. Maria, tu sabias. Os cegos verão,
os mortos viverão e os mudos cantarão ao Cordeiro. Maria, tu sabias que o teu bebê é o Senhor da criação? Maria, tu sabias que o teu bebê governará as nações? Tu sabias que teu filho é o Cordeiro Santo de Deus, e a criança em teus braços é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Com o passar dos meses, a barriga de Maria foi crescendo e o milagre foi tomando forma dentro dela. José, seu marido, permaneceu ao seu lado, protegendo e cuidando dela com amor e fé. Mas uma notícia inesperada chegou. O imperador romano havia decretado um recenseamento. Todos precisavam voltar à cidade de sua família para se registrar. E assim, mesmo com Maria esperando beber a qualquer momento, o casal teve que deixar Nazaré e viajar até Belém, cidade de Davi, porque José era descendente da linhagem de Davi. A viagem foi longa, cansativa e difícil. Estradas de terra, dias sob o sol, noites frias, e a cada passo a dor e o cansaço aumentavam. Maria já sentia que era a hora do parto. Quando finalmente chegaram a Belém, havia muita gente na cidade. Todas as hospedarias estavam cheias. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Muito melhor é o teu amor.
face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Um caminho que chega a algo. Mas esse caminho ele iniciou lá no começo. Lá no princípio, o homem ele tinha o poder e a oportunidade de viver na presença e na plenitude de Deus. Deus criou o homem mais de semelhança, viu que o homem estava só, criou para ele a sua auxiliadora, e o homem tinha a comunhão com Deus todos os dias na virada do dia. Todos os dias o homem experimentava a presença de Deus, Deus falava com o homem falava com Deus, e havia uma certa comunhão. Só que Satanás viu que aquilo tudo era muito perfeito, e ele teve o seu plano de arruinar aquilo que Deus estabeleceu, e com isso, ele introduziu sobre o homem, através do fruto proibido, o pecado. E o pecado, com isso, a nossa distância em relação a Deus. E o homem foi expulso naquele lugar onde ele vivia na plenitude de Deus. Só que o plano de Deus era que o homem sempre estivesse em comunhão com ele. E Deus prometeu que do fruto daquela mulher, Deus iria enviar algo que poderia, de uma vez por toda, livrar o homem desse pecado. E em todo momento nós temos essa comunhão. Nós temos daquele casal que geraram filhos, e aqueles filhos que daquela semente iria vir aquele que seria o salvador do mundo. Satanás novamente quis cortar os planos e encerrar mais uma vez o destino da salvação da humanidade. E fez que um irmão tivesse inveja do outro irmão e o assassinasse. O primeiro homicídio que nós temos na Bíblia. Só que o Senhor tem os seus planos perfeitos, o Senhor tem os seus planos no qual Ele sempre consegue chegar onde Ele espera, e Deus fez um novo filho chamado Sete, e a partir dele uma nova geração. Só que Satanás mais uma vez conseguiu corromper o coração da humanidade, e a humanidade novamente começou a se encher do pecado, se encher das coisas que eram mal aos olhos de Deus, começaram a se corromper de tal modo que Deus sentiu tristeza em ter criado o homem. Só que no meio de uma nação corrupta, havia um homem justo e bom, o homem que era bom aos olhos de Deus, e o nome desse homem era Noé. E Deus falou: não, eu vou criar um novo povo, eu vou criar uma nova humanidade a partir dessa família, a partir desse homem. E novamente Deus fez um novo ciclo, e da família de Noé, e ele fez um dilúvio, qual acabou com toda a humanidade, sobrando só a sua família, e aí gerou uma nova família que foi descendendo outros filhos. Mas mais uma vez, o homem fazia aquilo que era mal aos olhos de Deus. Mais uma vez, Deus trazendo o homem para próximo de si, levando o homem a um caminho que leva à sua presença, mas o homem querendo se desviar desse caminho. Mas Deus, com a sua misericórdia, novamente ele levantou um pai de família. A primeira coisa que ele pediu para esse pai de família, falou assim: Abraão, sai do meio dos teus. Sai do meio da terra da tua parentela. Sai do meio dos caldeus, desse povo corrompido, e vem para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão seguiu o chamado de Deus e trilhou um caminho do qual ele não sabia onde chegar, mas ele escolheu confiar. E da família de Abraão, Deus na sua velhice gerou um filho chamado Isaque, um filho no qual tipicamente nós temos a figura daquele que Jesus iria fazer lá na frente, que é a figura de Cristo Jesus, e pediu o seu filho como um ato de fé, o filho da promessa, para o seu pai, para que ele pudesse sacrificar o seu filho, o amor a Deus. Abraão, sem duvidar, foi, antes do amanhecer do dia, levou o seu filho como oferenda a Deus, e Deus
Deus ofereceu um milagre no momento do êxito, da consumação, do ato de sacrifício. Deus poupou Isaac com misericórdia e enviou um cordeiro para que morresse naquele lugar. Aquele cordeiro já estava representando aquele onde o caminho iria chegar. E daquele povo, e daquela família, nós temos os outros filhos, e aquele gerou um povo numeroso, um povo escolhido, um povo qual Deus amava e zelava, mas era um povo que em todo o tempo, ele fazia coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus. Em todo momento aquele povo, enquanto Deus os trazia para perto, aquele povo o afastava. E Deus enviava os seus homens alertando aquele povo, falando dos seus maus caminhos e pedindo uma coisa, arrependimento, pedindo obediência. Ande no meu caminho, mostre o caminho que o seu filho deve andar, olha a minha ordenança, onde que vocês devem chegarem. E aquele povo, vez por vez, geração por geração, eles andavam afastando de Deus. Chegou o momento dele ser aprisionado por 400 anos em um povo duro de coração, onde Deus tirou eles com mão forte, no meio daquele povo do Egito, e os livrou e levou aquela nação murmurando, aquela nação que sempre se afastava de Deus. Em outro momento, o seu pecado também levou a outro momento no exílio na Babilônia, no qual eles, agora sua vez, eles não eram só escravos, mas eles eram corrompidos pelas culturas dos caldeus, os homens perversos e pecaminosos, e aqueles homens, eles se distanciavam de Deus, porque era impossível que eles se chegassem a Deus. Era impossível que o sacrifício que eles faziam de touros e bodes pudesse chegar a Deus. Era necessário algo que somente Deus pudesse enviar e fazer para que aquilo pudesse ser transformado. E aí chegou o momento da linhagem de Judá para uma virgem chamada Maria, que não tinha conhecido nenhum moço, que não tinha conhecido nenhum rapaz, que o Senhor deu as boas novas para ela, e ela recebeu com alegria, porque ela iria gerar o Filho de Deus. O Filho que iria vir para o mundo para expressar o amor de Deus, para ensinar o que é o verdadeiro evangelho, para ensinar uma vida verdadeira debaixo da vontade de Deus, o que é ser um homem segundo o coração de Deus, o que verdadeiramente Deus se agrada, que não é com aparência, mas é com algo interno, o que Deus realmente busca, que é uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida repleta da presença de Deus. E esse filho veio, e quando ele chegou, nenhum lugar para recebê-lo ele tinha. E ele foi gerado e colocado numa manjedoura, onde os animais comem, porque ninguém o receberam na sua vinda. Desprovido de toda glória, desprovido de toda natureza divina, era um bebê entregue, onde um rei, sabendo, pela informação de outros que iriam adorar ele, que ele seria o rei dos judeus, já enviou, já que ele fosse, para que mais uma vez fosse encerrado e que ele fosse morto, mas o caminho de Deus é perfeito. E Jesus cresceu em sabedoria, em estatura, em autoridade na presença de Deus. Ele cresceu para levantar muitos e derrubar outros. Ele cresceu para poder expressar a glória de Deus. E quando ele completou os seus 30 anos e ele foi batizado por João Batista, foi levado ao deserto para jejuar por 40 dias e também ser tentado por Satanás, e quando ele prevaleceu, ele iniciou o seu ministério, o ministério de anunciar a palavra de Deus, o ministério de honra e glória, o ministério não de ganhos terrenos, não um ministério onde pode declarar uma vitória na terra, mas uma vitória eterna, uma vitória nos céus. E Jesus veio para cumprir o seu propósito. Jesus não constituiu família, Jesus não teve uma esposa, mas Jesus veio pelos seus, e os seus não o receberam. E o amor dele foi expresso pelos seus através de uma cruz do Calvário, onde Satanás se glorificou de tal maneira achando que tinha vencido, que ele tinha conseguido, que ele tinha humilhado o Filho de Deus, que ele tinha torturado o Filho de Deus e que ele tinha matado o Filho de Deus, mas ele não sabia que aquilo era necessário para que houvesse morte, para que depois viesse a vida verdadeira. E no terceiro dia Jesus ressuscitou. Ressuscitou não só ele, mas ele também nos deu uma oportunidade de nos ressuscitarmos com ele. Também nos deu uma oportunidade de morrer com ele e ressuscitar com ele, de ser algo novo, uma nova criatura, um novo ser gerado em Deus, um novo ser gerado nele, porque somente ele, onde desde o início até o fim se consome na presença dele, que é Cristo Jesus.
E Jesus esteve com seus discípulos alguns dias, alguns estudiosos falam que é um período de 40 dias, e Jesus subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, os anjos de Deus falam assim: varões, não fiquem tristes, porque esse Senhor que está indo aos céus, ele vai voltar. E ele irá voltar. Assim como no início o Senhor prometeu a semente da mulher, assim no início como Jesus tinha enviado o Messias, e ele chegou, e ele cumpriu o seu papel, e nos deu a oportunidade de ser filhos de Deus, ele também irá voltar. Mas ele precisa algo de nós. Nós estamos caminhando um caminho que chega a Cristo. Esse caminho ele não tem atalho. Esse caminho ele não pode ser desviado para a esquerda, para a direita. Esse caminho ele não tem uma rota, mas ele tem que ser o único caminho que chega à vontade de Deus. Para eu poder expressar esse caminho, eu tenho que viver em obediência. Para eu poder andar nesse caminho, eu tenho que me despir de tudo aquilo que eu não posso levar para lá. E são muitas coisas, muitas coisas. Das principais delas é o pecado. Tem outras coisas que são prazeres que não dá para eu compactar junto com a presença de Deus, porque para trilhar esse caminho todos os dias da minha vida requer renúncia. Para trilhar esse caminho todos os dias da minha vida, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Eu tenho que abrir mão de coisas que todos os outros acham que é bom, que não tem problema, mas para Cristo Jesus importa. E eu preciso viver essa vida segundo o propósito dele. E eu tenho que viver esse caminho. E a outra coisa que eu tenho que fazer para viver esse caminho, eu tenho que ser prudente. A palavra de Deus fala que assim como ele veio, ele voltará. A palavra também fala que quando os discípulos, eles perguntam para Jesus, Jesus, nos explica melhor como é que vai ser a sua volta, como é que será o retorno do Senhor, e ele dá alguns exemplos, e ele fala que vai ter rumores de guerra, vai ter pais contra filhos, filhos contra pais, povos contra povos. Ele fala também sobre que muitos, assim como na época de Noé, comiam, festejavam, casavam, se davam casamento, ou seja, viviam uma vida normal, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. E ele fala também que o amor de muitos se esfriariam. E aí eu te pergunto, em que geração nós vivemos? Em que tempo nós vivemos? Nunca antes, em um tempo, nós nunca tivemos tão próximos do retorno do nosso Senhor. E a minha pergunta que vai para você é: como nós estamos esperando ao nosso Senhor com a sua vinda? Como nós estamos esperando? Nós somos mordomos da casa do nosso Senhor. Como nós estamos esperando o nosso Senhor? Como nós estamos esperando? Será que nós somos as 5 virgens prudentes que trouxeram consigo as suas lamparinas e trouxeram contigo o azeite? O azeite ele vem de prudência. Eu sei que eu tenho que estar com a lamparina acesa, mas eu não sei a hora que ele volta, e eu preciso estar com combustível suficiente para que quando ele chega eu esteja preparado, ou não. Eu estou levando a vida como se tudo tivesse, Jesus vai vir só daqui 100 anos, Jesus vai vir só daqui a outra geração, Jesus vai vir só lá na frente. Como anda a minha vida para a volta de Cristo Jesus? Como o caminho que eu estou trilhando, esperando o retorno do meu Senhor, o qual eu sirvo, o qual eu amo, o qual eu dedico. Se o Senhor vir agora à noite, daqui minutos, como eu estaria para a chegada dEle? Como eu estaria para a volta dEle? Eu teria algo para mudar? Eu teria algo para transformar? Eu teria algo para poder mudar a minha postura, a minha vida? Então eu falo para vocês que o tempo de mudança se chama agora. O tempo de mudança se chama hoje, porque amanhã vocês não têm. O amanhã são para as virgens imprudentes, insensatas, as tolas, mas nós não, nós somos as virgens prudentes, e nós esperamos o nosso noivo, e nós esperamos com amor, com zelo e com alegria, porque nós queremos viver uma eternidade na presença dEle. Amém? Amém. Aquela noite tranquila em Belém, enquanto a cidade dormia, alguns pastores vigiavam seus rebanhos no campo. De repente, os céus se iluminou como nunca e um anjo apareceu diante deles. Assustados, ouviram a mensagem: o Salvador havia nascido. Logo uma multidão de anjos encheu o campo de luz e cânticos. Sem hesitar,
os pastores decidiram seguir até Belém. A caminhada era difícil, o terreno irregular e a noite parecia interminável, mas algo os impulsionava a certeza de que Deus os chamava para ver o prometido Cristo. Muito longe dali, 3 magos observavam o céu. Homens sábios, acostumados a interpretar sinais, viram surgir uma estrela diferente e brilhante, como nenhuma outra. Entenderam que algo grandioso havia acontecido. Juntaram seus pertences e partiram, enfrentando desertos, noites frias, perigos e incerteza. Mesmo assim, continuaram a seguir a luz que os guiava. Assim, pastores e magos, tão diferentes entre si, viviam a mesma verdade. O caminho até Cristo nem sempre é fácil. Requer coragem, renúncia e perseverança. Mas todos que seguem a voz de Deus acabam chegando ao mesmo destino para compreender que toda dificuldade vale a pena. Diante de Jesus, encontraram paz, alegria e um sentido que iluminou o resto de suas vidas. Porque quem decide buscar Cristo sempre descobre que a jornada pode ser dura, mas o encontro com Ele transforma tudo. E ao Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Um grito, vamos ao seu encontro, quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra? Fé na terra. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá. Será que encontrará fé na terra? Fé na terra. Que a chama não se apague. Que a chama não se apague, que
Graça e paz. Só rapidinho, queridos, porque tudo já está pronto. A dramatização, a mensagem, tudo pronto. Mas vamos dar uma lida rapidinho em Lucas capítulo 2. Vamos ler o verso 8 até o verso 14. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Meus queridos, sempre nessa época há umas conversas, umas controvérsias. Deve-se comemorar Natal? Não deve-se comemorar Natal? Eu não sei onde que acharam essas dúvidas. Eu só penso que o Natal deva ser comemorado, porque o Natal significa Jesus, o nascimento de Jesus. O problema todo está na paganização dessas comemorações, porque nosso Chester, nosso peru, nosso pernil, não tem muito a ver com o nascimento de Jesus. Agora, aproveitou-se a oportunidade de feriado, de encontros de famílias, para chamar tudo isso de Natal. Não vejo grande problema na confraternização, nos alimentos, nas comilanças, só que a gente não pode deixar de lado aquilo que verdadeiramente é, que significa. Outra coisa, nós não sabemos o dia exato do nascimento de Jesus, ninguém está afirmando que é 25 de dezembro, tanto que estamos comemorando hoje, bem antecipado. A questão é o sentido, a questão é a oportunidade de celebrar o nascimento do Salvador. Os pastores não celebraram, os anjos não celebraram, um exército do céu não celebrou o nascimento de Jesus. Por que não podemos? E por que podemos celebrar o nascimento do nosso filho, nosso próprio, do pai, da mãe, mas não podemos o de Jesus? Que história é essa? Onde é que achamos isso? Mas sempre lembrando, não podemos misturar as coisas, paganizar as coisas. Jesus é Jesus. Papai Noel é outro personagem que absolutamente nada tem a ver com Jesus, com o nascimento de Jesus. É uma lenda de um velhinho muito bom que saía distribuindo presentes e que veio, por enxerido que roubou a cena do nascimento de Jesus. Queridos, o mundo que não compreende as coisas, o mundo que não entende as coisas, que não conhece a palavra de Deus, comemorar Natal com peruquinha vermelha na cabeça é de se respeitar, é de se entender. Agora, um servo de Deus, conhecedor da palavra de Deus, comemorar Natal com peruquinha de Papai Noel, daí já complica. Daí já paganizou, já deixou Jesus de lado
para se venerar ou adorar ou realçar um outro personagem, repito, que nada tem a ver. Mas, meus queridos, Jesus representa o que para nós, dentre tantas coisas que já ouvimos aqui pela Carla, pelo pastor Pedro, pela dramatização, por tudo. O texto que lemos diz: eis que vos trago novas de grande alegria. Nascimento de Jesus é sinônimo de alegria. O nascimento de Jesus lá, físico, foi sinônimo de alegria. E eu pergunto para a igreja: o nascimento de Jesus dentro de nós representa o quê? Grande alegria. Quem teve a experiência de ter recebido a Jesus, veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando nós recebemos Jesus, outros preferem dizer, quando Jesus me recebeu, os dois estão certos, não tem nada de errado aí, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando Jesus nos recebeu, quando recebemos a Jesus, o que entrou, o que invadiu o nosso interior? Alegria. O que mais, queridos? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Jesus representa para nós salvação. Agora, queridos, vamos prestar atenção numa coisa. Jesus representa salvação para nós. Mas quem precisa de salvação? Quem precisa de salvação? Quem precisa ser salvo? Quem? Quem está passando por perigo? Nós estávamos passando por perigo. Há um universo de pessoas passando por perigo. Ontem fiquei muito feliz na formatura da Nicole, a missionária que fizemos o culto do envio aqui, lá de Macapá, filho do pastor Valdez, que vai para o Paraguai, não é isso? Para o Paraguai. Em fevereiro, vai fazer medicina, mas com uma conotação missionária, ou seja, com o objetivo específico de ser missionária e utilizando a medicina. Quantas agências de salvação eu conheço, nós conhecemos, existem, preparando pessoas para irem a povos não alcançados. Eu fiquei feliz porque eles mencionaram um lugar lá, como é aquele lá dos ribeirinhos? Afuá, lá da região da Zezé, da missionária Zezé, Afuá, uma cidade que não tem carros, porque é uma cidade de palafitas, ela é toda suspensa, construída em madeira. Tudo lá é bicicleta e lanchinhas, barquinhos. Lá eu tenho, pela misericórdia de Deus, uma igreja filha na fé, porque uma igreja que fundou essa igreja. Então, povos que estão precisando ser alcançados pelo poder de Deus, muitos, eles estão precisando de salvação. Por isso, Jesus veio como Salvador. Você estava precisando de salvação. Eu estava desesperadamente precisando de salvação. Por isso, Ele é Salvador. Depois, queridos, diz: Cristo o Senhor. Senhor é quem manda. Senhor é quem governa. No momento em que eu digo que Jesus não apenas é o meu Salvador, como também é o meu Senhor,
Eu estou querendo dizer, eu não mando na minha vida, eu não mando nos meus rumos, eu não mando na minha família, eu não mando nos meus projetos. Eu posso até tê-los, porque existe um Senhor, alguém que manda em mim. Ele é Senhor, Ele quem me governa. Eu estou dizendo que irei à África em dezembro de 2026. O pastor Pedro já disse que sim, o pastor Cosmo no Piauí disse que sim, o Daniel disse que sim, parece que tem mais gente, mas quem manda em nós é Ele, Jesus, o Senhor. Lá existe um universo de pessoas carentes, precisando de Jesus, não apenas como Salvador, mas também como Senhor da vida deles, como Senhor da vida deles. E eu, queridos, o único problema que eu estou enfrentando é ter que aguardar 12 meses. 12 meses. Eu planto um caroço de manga hoje, amanhã já estou arrancando ele para ver se está brotando. Desde criança eu sou assim. Plantei umas sementes de amendoim debaixo de uma árvore, sentei assim num toco de pau e fiquei esperando nascer. Como demorou muito, eu fui lá, arranquei e comi. Sujo de terra mesmo. Desde criancinha eu sou assim. Agora, com a expectativa que estou de ir à África, esperar 12 meses, para mim é um tormento. Ore por mim, mas estou muito sonhando isso. Quem manda é Jesus, Ele é Senhor. E para finalizar, queridos, diz o verso 13: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Estávamos em tribulação, agora paz na terra. Jesus é paz. Isaías já dizia: príncipe da paz. Nosso coração pode entrar em turbulência por algum motivo. Agora, quem traz a paz, quem dá serenidade à nossa alma, coloca o nosso coração para bater em ritmo normal, quem faz isso é Natal, quem faz isso é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Eu quero te perguntar nessa noite: existe alguma coisa que está atribulando a sua vida? Existe alguma coisa que está trazendo tribulação para a sua vida? Que está fazendo o seu coração acelerar mais rápido? Jesus é o príncipe da paz. Eu quero orar com você nessa noite, desejando a você um feliz Natal. Não na quarta-feira ou quinta-feira, mas hoje, amanhã, depois, todos os dias, esse Natal exerce influência na sua vida, transmitindo paz, de tal forma que você possa deitar e dormir tranquilamente, conciliar o sono tranquilamente. Isso vale tudo. Isso vale tudo. More num barraquinho de madeira, com paz. More num barraquinho de madeira, com paz. Alugado ou próprio. Vou repetir uma coisa aqui, queridos. Pela milésima vez, um colega meu me compartilhou
Pastor, eu fui chamado para fazer uma visita lá num dos lagos lá, Lago Sul, Lago Norte. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado com a riqueza. Os carros, a casa e tudo mais. E o dono da casa me chamou e disse: pastor, o senhor está vendo tudo isso aqui? Aqui é um cantinho do inferno, é um pedacinho do inferno. Tinha tudo, mas não tinha paz. A paz vale tudo. A paz vale tudo. Vamos orar, igreja, para que um Feliz Natal comece hoje no seu coração, no meu coração, nos nossos corações. Eu quero recomendar você a transmitir em nome de Jesus uma mensagem quando você estiver lá ao redor daquela mesa farta, com familiares, amigos. Não deixe passar essa oportunidade em branco. Fale de Jesus. Fale de Jesus. 30 segundos, 60 segundos, mas fale de Jesus. Deus, nós oramos a Ti profundamente gratos por tudo que ouvimos aqui nessa noite, vimos aqui nessa noite. Que essas mensagens poderosas nos alcance de maneira extraordinária, que sejamos invadidos por paz nessa noite, que todos nós e os nossos familiares tenhamos um Feliz Natal. Oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Amém.